Bem, ser professor é basicamente uma aposta no futuro. Você educa para o futuro. Você educa um ser humano no presente para o futuro. Por isso ele é uma fé nesse futuro. Por isso que o professor é condenado à esperança. Ele é condenado a acreditar que pode vir algo melhor. Ele está condenado a ter uma vontade que este futuro seja mais cheio de conhecimento, de estabilidade, de democracia e de igualdade. Ser professor é acreditar que aquele ser humano que está diante de mim, que não sabe todas as coisas que deveria saber e às vezes não tem, inclusive, estabilidade pessoal para poder saber o que deve saber, que você aposte num ser humano que vai surgir dali, como se você regasse uma semente, tratasse de uma árvore. Ser professor é sempre ser um especialista em bonsai, é nunca trabalhar com agronegócio, é sempre o indivíduo, é sempre a figura que está na sua frente, mesmo que a turma tenha 50 pessoas. Ser professor é olhar para o rosto de um aluno, é ter contato com um grupo de seres humanos, às vezes estáveis, às vezes instáveis, às vezes aptos ao conhecimento, às vezes resistentes ao conhecimento. Ser professor é submeter sua personalidade à personalidade de muitos jovens em geral e acreditar que a partir daí possa surgir um mundo melhor. O professor é um exercício de esperança permanente. Ser professor é ser sempre alguém que trabalha com uma melhoria, com o devir, com o futuro, com o crescimento e com o florescimento de outros seres humanos. Bom, em vários sentidos, a profissão de professor guarda as alegrias e as dores de todas as profissões. Nós temos horário, nós temos tarefas, nós temos uma questão física envolvida, nós temos várias questões comuns a médicos, a engenheiros e outras profissões tão nobres quanto. Mas naquele momento que você faz diferença, quando a educação encontra o conhecimento, quando a transformação acompanha o exercício pedagógico, quando alguma coisa que você disse ou fez pelo exemplo ou pela explicação acendeu uma luz neste aluno, este aluno enfim percebeu algo que ele não perceberia e com isso tornou-se mais cidadão, menos preconceituoso, dominando mais um elemento que vai fazer diferença na vida dele, sentindo que a partir dali ele é outra pessoa, nesse momento que o rosto do aluno se ilumina e ele cresce pessoalmente, este é um dos momentos mais emocionantes do magistério. E este é o momento que nós podemos dizer que justifica todos os outros. Mas existem muitos momentos repetitivos, momentos de dificuldade, tem momentos de desânimo, inclusive. Isso faz parte de todas as profissões, inclusive do magistério. Bem, um professor pode ter a vontade, talvez um pouco messiânica, de transformar o mundo, que a sua vocação, que implica esse chamado, signifique também uma metamorfose daquilo que ele vê e que ele não gosta de um novo país, de uma nova sociedade. Mas é muito prudente pensar, seguindo o conselho de Gandhi, que eu devo ser a transformação que eu quero ser no mundo. Eu devo ser a transformação que eu desejo ver no mundo. Então eu não tenho o poder de afetar a educação brasileira, mas eu faço uma diferença enorme na minha sala de aula. Eu não tenho o poder de tornar o Brasil inteiro mais digno, menos preconceituoso, com mais cidadania, mas na minha sala de aula eu faço essa diferença. Então quando ele estuda comigo, ele vai perceber que o senso comum que ele trouxe de casa e da rua é questionado pelo conhecimento prático e técnico, que mostra a elaboração das pessoas de valores. Então, há muitos momentos de desânimo, mas eu diria que o professor é alimentado pelos próprios alunos. De todas as funções que eu conheço, a do magistério é a que menos teria direito ao pessimismo e à entrega dos pontos, porque o magistério trabalha com seres humanos, em geral jovens, ansiosos por aquele conhecimento e, quando não ansiosos por alguém que mostre como esse conhecimento é fascinante. Eu me sinto alguém que estabelece uma ponte entre o conhecimento formal da humanidade, aquele que nos formou, que nos transformou no que somos, e com aquele aluno meu em qualquer escola, da rede pública e privada, que não tem acesso a este conhecimento.
E se ele não tiver esse conhecimento comigo, talvez ele não venha a ter com outra pessoa. Então existe uma noção de educação. E é importante ressaltar que o professor trabalha com conteúdo, mas trabalha também como educador de uma atitude, que o professor é exemplo. E como diz o grande Paulo Freire, todo professor é marcante, inclusive os ruins. Também os professores ruins marcam uma turma e um aluno. Por isso é o desejo que nós façamos uma diferença que seja positiva. O professor tem um ar um pouco tomado por essa esperança da transformação e que isto nunca possa ser perdido. Não? Acredito que há algo que escapa ao nosso controle, que é algo que não é racional, mas é voltar a uma sala de aula de onde você saiu exausto e de novo reiniciar este processo, que quando nós estamos no caminho certo e a turma receptiva a isso, é uma transformação sempre emocionante. E mais emocionante para alguém que é mais velho como eu, é encontrar um aluno a quem eu dei aula há 30 anos e que diga a você, agora eu percebo o que queriam dizer. Este é um momento quase que você viu a semente que você plantou, mas agora você viu o florescimento dessa semente. Então, este é um momento muito bonito no magistério, que alguém perceba 20, 30 anos depois que aquilo funcionou. Como diz Rubem Alves, que foi meu colega na Unicamp já falecido, nós plantamos carvalhos e não eucaliptos. Nós não reflorestamos com eucaliptos. Nós plantamos carvalho. O carvalho é uma ave que se planta para os netos. A educação é um gesto para a próxima geração. Ao contrário do engenheiro e do médico, que no seu erro sofre um processo imediato e um dano imediato, os danos e os benefícios do magistério aparecem só 20, 30, 40 anos depois. Então é um exercício permanente, fundamental. Nem todo mundo precisará em vida de um engenheiro. Alguns talvez nunca precisem consultar um arquiteto. Alguns talvez nunca passem pelo consultório de um psicólogo. Mas todas as funções e todas as pessoas passaram por um professor. Tradicionalmente, quando nós nos formamos nas licenciaturas, a gente era educado para estimular o que a educação buscava no passado, que era a ordem. A ordem é importante, o silêncio de uma turma é importante, a ordem pode ser constitutiva de um saber. Porém, um professor aprende que às vezes existe um caos criativo, que alunos andando pela sala, procurando algo pelo pátio, que indo e voltando de uma biblioteca, podem estabelecer uma ponte para o conhecimento. Conviver um pouco com essa agitação é também parte do magistério. Quem é muito neurastênico com barulho, quem não tolera a conversa, quem se encolhe diante de gritos, deve procurar uma outra função. Porque trabalhar com jovens é trabalhar com essa instabilidade permanente. Um professor é, acima de tudo, alguém que tenha resiliência para poder fazer uma chamada do início ao fim, interrompendo 10 vezes, pedindo silêncio e voltando. E tentando mais uma vez fazer aquilo funcionar. Bom, eu fui filho de um advogado e professor e tinha uma relação muito afetiva com essa função. Eu e a minha irmã, que também é professora, escreveu comigo livros sobre dar aula, ela também é professora e nós voltávamos da escola e brincávamos de dar aulas uns para os outros. O pobre do meu irmão, que era normal e queria jogar bola, se sentia deslocado nessa família em que as pessoas voltavam da escola e brincavam de aula até tarde, em que a gente gostava e lamentava dias de feriado. Eu disse a uma revista que no meu primeiro dia de escola, aos 2 anos de idade, no Jardim da Infância, no interior do Rio Grande do Sul, eu me grudei nas roupas da irmã Antônia e não queria voltar para casa. Foi um amor à primeira vista à escola. Quando eu decidi fazer história e depois filosofia, eu decidi por uma área de conhecimento. Depois é que veio a decisão por uma área profissional de ensino. A primeira aula que eu dei dentro do meu tema foi numa escola estadual no interior do Rio Grande do Sul. A véspera da entrada na sala de aula, no primeiro ano do ensino fundamental, numa escola noturna que tinha alunos operários, é sempre muito tensa. Aquela tensão, aquele medo, será que eu vou conseguir dar aula? Ela desaparece na intensidade que ela existe. Porém, até hoje, bem mais velho, com 34 anos de magistério, eu acabo sempre tendo uma certa tensão antes do início do ano,
letivo. Essa atenção é sinal de que eu sei que haverá uma novidade, novas pessoas, e não tenho mais a atenção original, mas tenho bastante ainda a ansiedade de uma nova turma. Ser professor é gostar um pouquinho de palco também, porque a turma é uma plateia e gosta um pouquinho deste exercício de comunicação entre o espaço do palco e os alunos. Então, não sei se teve um momento único de start, mas houve muitos momentos que eu fui percebendo aquilo que para mim é claro há bastante tempo. Eu faço aquilo que gosto, sou muito feliz naquilo que faço e não tenho nenhuma ideia, nem a mais vaga ideia de que eu devesse ou pudesse fazer outra coisa que não aquilo que eu faço, que é dar aula. Eu acho que eu melhorei como professor à medida em que, muito jovem, eu dava o que eu supunha ser uma boa aula e eu fazia questão absoluta que todos consumissem o produto que eu oferecia. E achava impensável que os alunos não aproveitassem ao máximo essa aula. Era extremamente intolerante com a indisciplina, com a desatenção, brigava muito com alunos que estivessem dormindo ou que estivessem resistentes à minha tentativa. Inclusive, ao fazer uma boa aula e obrigar todos a participarem, havia méritos, mas havia também um enfrentamento que tinha um custo pessoal com as turmas. O que acontece hoje, eu não tenho mais ensino médio, tenho apenas ensino superior e ensino de adultos, é que eu continuo me esforçando para dar uma aula que seja a melhor possível, a mais clara e a mais significativa. Porém, hoje eu entendo que a minha função é oferecer a aula e a chance, a decisão de aceitar o conhecimento pertence a cada um. Então, se alguém hoje dorme na minha aula, eu entendo que o sono é mais importante que aquele momento e que brigar não produziria a aceitação do conhecimento, mas apenas mostraria um exercício de poder. Então, hoje eu ofereço o prato para aqueles que desejam comer e aqueles que não desejam comer, que ronquem até o dia do juízo. Eu não tenho mais a vontade e a insistência, até política, que todos estejam naquele momento. Eu acho que eu perdi um pouco daquilo que seria a arrogância da eficácia e aceitei um pouco do acaso, onde talvez eu fale para metade da turma, talvez dessa metade um quarto compreenda e talvez naquela aula 2 acendam uma luz, na outra aula outros 2, ou talvez ninguém. É preciso um pouco de humildade para saber que eu não controlo todos os fatores. Isso leva tempo para a gente aprender. Bem, em primeiro lugar, o aluno difícil é o aluno que precisa de mim. O médico só existe porque há doentes. O professor só existe porque há alunos difíceis. O aluno muito fácil, que estuda muito, é autônomo e traz todas as tarefas realizadas, não necessita de um professor. Ele tem energia própria. É o aluno difícil lá no fundo da sala, sentado de forma displicente, com cara de nojo diante da matéria. É esse que me convida a ser um ser humano melhor, um desafio maior. É esse que precisa de mim desesperadamente. Todo aluno difícil é um convite à minha qualidade, é um convite à minha profissão, um convite ao juramento que eu fiz no momento da minha formatura, de me dedicar à área e de ser um professor. Então, o primeiro conselho é ter muita atenção com o aluno difícil. O segundo é que há momentos melhores e piores, mas eu tenho que ter presente quais são os meus valores, o que eu desejo de fato fazer, porque se eu não tiver rumo, é difícil que a turma vá ter rumo. É sempre importante que a sala de aula tenha pelo menos um adulto, e é muito interessante que esse adulto seja o professor. É muito importante lembrar que o magistério é uma função humana e, como toda função que lida com seres humanos, não existe uma fórmula. A aula que você deu no 6º ano hoje, no 6º ano de amanhã pode não funcionar. A técnica que foi um sucesso no 1º ano do ensino médio pode não funcionar à tarde, a mesma matéria, para a mesma escola. Por isso que ser professor é reinventar, sem muitas fórmulas definidas, recriar-se, matando um leão por dia, produzindo uma atividade nova
E este ato de recriação impede que a gente entre em monotonia. Fazer as coisas com muita dedicação. E a aula é seu instrumento universal de transformação de uma sociedade. Sou Leandro Carnal, sou professor. Você que é professor, vista essa camisa.